Olá, boa tarde. Eu sou Jacinélia Brito, orientadora de família e especialista em restauração de casamento. Tenho um curso que consegue entregar algumas ferramentas práticas para você colocar na sua vida, executar no seu casamento e colocando essas ferramentas e esses métodos no seu relacionamento que você possa alcançar um relacionamento mais duradouro, um relacionamento mais feliz, mais ordenado e com princípios, tirar os conflitos do seu dia a dia. Uma pessoa que está num relacionamento que não traz paz, que não traz amor e que não tem um clima ameno, as outras áreas da vida dela são todas impactadas. Aqui hoje você vai aprender quais são os maiores conflitos que as pessoas hoje estão enfrentando nos casamentos e a forma que você vai ter algumas ideias, alguns exemplos, sugestões para resolvê-los. Fica por aqui. Se você for casado, conhece alguém que é casado, já manda essa live aqui para as pessoas que você sabe que nesse momento estão enfrentando conflitos e precisam melhorar o relacionamento. Uma boa tarde a vocês, muito obrigada pela companhia. O primeiro conflito que tem levado muitos casamentos hoje a chegarem ao fim é a falta de comunicação transparente e regular. Eles não estão mais conversando. São dois estranhos morando na mesma casa. Isso tem levado os casamentos a inúmeros outros problemas que a partir desse gera em um casamento. Então, estabeleça momentos semanais para você ter conversas honestas com a pessoa que você casou. Falar sobre as expectativas, sobre os sentimentos. Isso evita que você acumule mágoas. Isso evita que você guarde lá no baú. Os homens, inclusive, têm uma brincadeira que usam, que as mulheres desenterram problemas do passado desde 50 anos atrás. Muitas vezes, uma conversa sobre um assunto que não tem nada a ver, a esposa traz um problema de 10, 15, 20 anos atrás porque não foi resolvido, porque não foi dito, porque não foi conversado. Então, um dos maiores conflitos enfrentados hoje pelas pessoas que estão casadas é a falta de comunicação transparente e regular. Então, se você deseja ter uma comunicação que seja efetiva e que não leve o seu casamento para um estado crítico e de possibilidade de adultério ou divórcio, aprenda a dividir o que você está sentindo, diga para outra pessoa o que você não está gostando, ofereça soluções, se coloque também a dispor do outro e fale para ele onde você também está disposto a mudar. Isso pode evitar inúmeros problemas mais graves e a falta de paz na sua vida. Então, faça perguntas vez ou outra que são perguntas abertas. Por exemplo, o que mais está te preocupando atualmente? Quais são os maiores desafios que você está enfrentando e que eu não sei? Existe alguma coisa que eu possa fazer por você? Isso aqui é uma sugestão de melhoria. Segundo item que tem gerado inúmeros conflitos e trago falta de paz para os casamentos. Definir papéis e responsabilidades de forma clara. Nós sabemos que o feminismo ele trouxe essa confusão. A ideologia hoje apresentou para os relacionamentos que você pode ser o que você quiser, fazer o que você quiser e que você não tem mais que executar aqueles papéis que são exatamente para os quais você foi criado. A revolução sexual, a revolução industrial, bagunçou desde a Idade Média com a Revolução Francesa a cabeça dos homens que agora fugiram das responsabilidades que antes tinham para com a família.
tanto sobre a esposa como sobre os filhos provenientes dessa relação. E as mulheres agora, desejando ser como os homens e não ter os mesmos direitos talvez, mas ser como eles, também saíram do papel de esposa, de mãe e dona do lar. Isso aqui em nada tem a ver com profissão, com trabalho, com competência, mas sobre a realidade da casa, do âmbito da família. É uma guerra dos sexos que estão levando o marido e a mulher a não entenderem mais quais são os papéis que cada um tem no âmbito da família. Todo mundo espera tudo de todos e ninguém faz o que deveria ser feito enquanto esposa e enquanto marido. Então, alinhar sobre as tarefas, alinhar sobre as finanças, deixar claro o que um espera do outro, evita que você acumule frustrações e acumule rancor e tenha mágoas e faça com que esse relacionamento também fique em situação desafiadora. Experimente criar uma lista de tarefas semanais para que você e o seu marido saibam com clareza o que cada um tem de obrigações dentro do âmbito da família. Se você percebe que no seu casamento existe essa confusão, ninguém sabe o que tem que ser feito, muita expectativa de um lado, muita falta de noção do outro, então estabeleça, escreva, mostre, fale para o outro, é isso que eu espero de você, a nossa família precisa que você faça isso. E aí, ajustando esses pontos, você vai poder ter mais tranquilidade, você vai poder estar mais consciente e vai poder inclusive desempenhar o seu papel de uma forma mais honesta, sincera e adequada. Mais um motivo que tem causado conflitos nos relacionamentos, em especial no casamento. Situações de estresse que são trazidas para casa, mas não são administradas. Então, não há um modo correto de administrar todos os problemas dos quais a esposa e o marido possuem. Todos nós estamos lidando com problemas diariamente. Eu, enquanto Jacinélia, enquanto esposa do Hélio, mãe do Heitor, da Júlia e do Luciano, enquanto filha de Deus, assim como meu marido lida também com os problemas dele. Quando nós estamos no mesmo ambiente e nós trazemos toda essa carga um para o outro, principalmente aquele tipo de casal que desconta no outro as frustrações, os problemas, as dívidas, a falta de esperança e a falta de fé, tende a tornar um ambiente muito, muito ruim para uma convivência pacífica. Então, é importante que nesses momentos tensos, um entender o ponto de vista do outro, um se colocar no lugar do outro e se tiver que responder alguma coisa, responder com calma, responder com sabedoria, não tentando ter razão naquele momento. É importante praticar essa escuta de qualidade e dar espaço para o outro que às vezes naquele momento está passando por um problema pontual que não tem nada a ver com você e não levar para o lado pessoal tentando revidar e devolver na mesma moeda. Se colocar nessa situação é fazer com que esse tipo de problema no seu casamento seja dirimido de uma forma que encontre a paz, a serenidade e que depois, em um momento propício, possam até conversar sobre isso. Mas não tente enfrentar o outro quando ele estiver tendo atitudes das quais você não gostaria que tivessem com você. Porque pode ser apenas um momento ruim, nem sempre é algo específico diretamente com você. Não leve para o lado pessoal. Situações que também estão acontecendo, que são conflitos nos casamentos e que estão dificultando a convivência, é reservar tempo para ter intimidade e conexão. As pessoas elas estão colocando como prioridades inúmeras outras atividades e coisas e outras pessoas e deixando o parceiro de lado. Então, quando você deixa o parceiro de lado
Por quê? O seu trabalho está em primeiro lugar, as suas amizades estão em primeiro lugar, porque todas as atividades que você faz estão em primeiro lugar. Você não se preocupa mais com o outro que mora com você e pelo qual você casou e teve filhos. O Dr. Jorge Rodrigues, que é o meu mentor, que é o maior especialista em restauração de casamentos do Brasil, ele explica sobre um desejo que nós chamamos de desejo mimético. O desejo mimético é uma teoria do René Girard, que é um estudioso, um sociólogo inteligentíssimo, e ele deixou claro através de exemplos que você só cuida daquilo que você é lembrado que existe. Que você só vai se preocupar com aquelas coisas das quais você tem acesso no âmbito da visão, no âmbito da audição. Então, se você passa o dia inteiro sem lembrar que você é marido, sem lembrar que você é esposa, sem lembrar que você tem casa, sem lembrar que você tem filhos, sem lembrar que a outra pessoa pode estar precisando de você, sem lembrar de perguntar se o outro está bem, sem lembrar de algum momento bom que aconteceu entre vocês, sem lembrar que ama o outro, sem mandar uma mensagem, é lógico que ao final do dia você não vai conseguir chegar à sua casa e já ter uma conexão e uma intimidade com aquela pessoa, porque é como se fosse um desconhecido. Pois você se preocupou no âmbito do dia com todas as outras coisas, menos com aquela pessoa que deveria ser a que você tivesse lembrado, para que à noite, chegando a casa, você pudesse ter essa conexão ativada. Então, se você é alguém que passa o dia inteiro sem falar com o seu marido ou a sua esposa, nem que seja um oi pelo WhatsApp, nem que seja uma ligação para saber como a pessoa está, nem que seja você comprar um chocolate ou você lembrar da pessoa com relação a qualquer outro tipo de objeto que lembre a outra, como que você vai querer ter uma intimidade, uma conexão com essa pessoa quando chegar a casa? Como que a sua esposa vai ter o desejo por você quando vocês forem ter intimidade, se para ela naquele dia você foi um tremendo desconhecido? Se durante o dia inteiro você sequer se lembrou que ela existe. Assim como a mulher, inúmeras atividades, inúmeras ocupações, várias amizades e nunca se lembrou de perguntar se o marido, por exemplo, almoçou. Se onde ele está trabalhando, se ele não levou uma marmita, se ele não tem dinheiro para comprar, se ele quer que ela leve, por exemplo, uma comida para ele. A gente só consegue amar o que a gente cuida. Não existe amor genuíno e verdadeiro por pessoas que você não cuida. Vocês já viram um exemplo de pais que têm filhos com mulheres diferentes, mas que não convivem com os filhos? Aí vocês viram a situação que, por exemplo, ela é a do Neymar, sobre o que está sendo postado nas redes sociais, que vários filhos com mulheres diferentes, mas agora está convivendo com uma das filhas, inclusive com a mãe dela. Como isso tem modificado algumas atitudes dele, porque ele agora está cuidando pela primeira vez de forma mais intensa e real no dia a dia da filha? A gente só ama quem a gente cuida. Se você não está cuidando do seu marido, seja da forma que for, da mais simples até a mais complexa, se você não está cuidando da sua esposa, seja também do modo mais simples, perguntando se ela está bem, se ela está precisando de alguma coisa, você não vai conseguir amar essa mulher. Então, é importante ficar atento durante todo o dia. O que vai desencadear como será a sua noite quando chegar a casa, sobre a intimidade que você vai ter com o seu marido ou com a sua esposa, é como que você conduziu o dia inteiro com relação à memória, à imaginação e à lembrança que você teve de vocês dois. Mais um
dos motivos que têm gerado conflitos, e esse é o último, nos casamentos, tem a ver com não buscar ajuda e orientação para um crescimento, nem um suporte externo. Quantos casais você conhece que possuem casamentos que estão sendo empurrados pela barriga, que possuem inúmeros problemas, atritos, situações inclusive complexas já de adultério ou de vias para um divórcio, mas que as pessoas querem dar jeito e resolver sozinhas, sem o conhecimento adequado, sem as ferramentas adequadas, sem ao menos ter tido algum dia na vida acesso de informações necessárias para a resolução de cada um daqueles itens. Quantos casamentos você conhece que as pessoas estão vivendo exatamente contrárias uma à outra, como se inimigas fossem, mas ninguém tem a humildade de reconhecer que precisa de ajuda de terceiros? Alguém que, por exemplo, já sabe como resolver aqueles conflitos, já resolveu aqueles mesmos conflitos anteriormente, ou que estudou durante muito tempo para saber que conflitos são aqueles, por que foram gerados e como faz para resolver. Um percentual altíssimo de casais estão vivendo em casamentos fracassados e que estão em vias de um divórcio porque não têm a humildade e a sabedoria de buscarem ajuda com profissionais que possam esclarecer o cenário do qual eles estão imersos e levar possíveis soluções para que essas pessoas possam colocar em prática e esse casamento mudar de status. Então, se você está em um casamento que possui todos esses conflitos e outros tantos que não foram ditos aqui, se você vive uma situação como essa dentro do seu casamento, que tem levado vocês a regredirem ao distanciamento, a falta de conexão e intimidade, você precisa de apoio profissional e orientação para que você possa salvar o seu casamento. Pois, assim como as pessoas estudam em uma faculdade para ter uma profissão, buscar um título, também o casamento precisa de estudo. Mas se você não quer ter esse trabalho de ter que estudar para colocar em prática no seu próprio casamento, você pode conseguir apoios e orientações de pessoas que já percorreram esse caminho e que saberão exatamente como te ajudar e como fazer no caso da situação que você está vivendo. Então, você que tem facilidade de investir em um carro novo, em uma roupa nova, em uma viagem, mesmo com o casamento falido, mesmo com a situação de intimidade entre vocês totalmente desconexa, ostentando bens materiais e um relacionamento fracassado. Vou deixar essa reflexão para você aqui no final de semana. Vale mesmo a pena você adquirir todos esses bens materiais, se programar durante um ano inteiro para a compra de uma coisa, estando com o seu casamento fracassado? Vale mesmo a pena você realizar uma viagem com o seu cônjuge, mesmo vocês estando totalmente, quase até sem se falar, apenas para postar fotos que denotam sorrisos, mas que são mentirosos nas redes sociais? Quanto vale restaurar o seu casamento hoje? Quanto vale resolver conflitos e melhorar o seu casamento hoje? Vale menos mesmo que o quanto você investe em qualquer outra coisa?
É verdade que o dinheiro ele é bem usado quando você coloca em coisas para realizar sonhos, mas enquanto isso o seu casamento está à deriva e caminhando a passos largos para um divórcio. Do que adianta você ostentar sorrisos por onde você vai, nas viagens que você paga, que você realiza, nos carros que você anda, se dentro você sabe que no seu interior a sua vida está desordenada e o seu casamento está falido? A quem você pensa que engana com essas fotos que você posta e a realidade, sendo sincero, é que o casamento que você está, ele precisa de ajuda, pois ele está adoecido. E você sozinho não vai dar conta de resolver, porque são informações e conhecimentos dos quais você não possui. Então, o que vale mais? Essa reflexão que eu vou deixar para você aqui. Você investir na melhoria do seu casamento e se sentar na esquina para comer um x-tudo, vai ser feliz porque você interiormente e na intimidade estará bem com o seu cônjuge? Ou você comprar esse carro novo, fazer essa viagem que você tem feito o pagamento tem 12 meses e postar essas fotos que só enganam a você mesmo? Pois você não está feliz no seu casamento. Inclusive, vocês já falaram em divórcio. Se você deseja esse apoio e você acha que é importante fazer esse investimento para que o seu casamento se transforme e vocês possam usufruir de momentos bons e felizes juntos, eu sou orientadora de família e eu sei como te ajudar. Se você realmente estiver disposto a iniciar esse processo de melhorias, clica no link da minha bio e eu irei te dizer exatamente quais são os passos que você precisa para resolver essa situação que você está vivendo aí agora, nesse momento. Eu posso te ajudar, mas só para aqueles que entendem que um relacionamento é mais importante do que coisas e que, portanto, requer um investimento e um cuidado mais especial. Essa foi a nossa live de hoje. Na segunda-feira eu tenho uma surpresa para vocês. A nossa live ela vai acontecer às 20 horas com uma convidada especial, portanto, ficará suspenso o horário das 13h15 e essa convidada especial estará comigo às 20 horas e eu aguardo você aqui para que você possa usufruir, receber todas essas informações que têm como objetivo melhorar o seu casamento, melhorar o seu relacionamento e fazer com que você tenha paz e alegria na sua vida. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até segunda-feira às 20 horas. Muito obrigada.